então, com Wagner Mancini, coordenador técnico de São Paulo e técnico interino. Bom dia, Mancini. Acho que a primeira pergunta é até um pouco óbvia. Você veio para cá para ser coordenador técnico, disse que não queria ser treinador de São Paulo e agora você mesmo que interinamente. Explica para a gente, por favor, essa situação. Claro que foi por causa das contingências, mas o que te fez mudar de ideia? Bom dia a todos. Na verdade, não houve mudança de ideia, né? Eu realmente afirmei que, em hipótese alguma, eu assumiria o São Paulo e o fato da gente ter tido uma reunião e entendido que eu não poderia, de maneira alguma, dizer não à minha diretoria e pela viabilidade da vinda de um técnico que todos nós aqui no São Paulo enxergamos como ideal neste momento. Então, por isso, para viabilizar a vinda do Cuca, que já conversamos, inclusive, né, até pela amizade que temos, eu me sinto muito à vontade, interinamente, como coordenador do São Paulo que sou, estou fechado para o mercado, que isso fique muito claro, né? Muitas pessoas estão interpretando de outra forma, mas nós aqui no São Paulo não. Eu estou assumindo aqui para viabilizar a vinda do novo treinador. Mancini, bom dia. Queria que você falasse como é que vai ser esse período de transição, né, no dia a dia. O Cuca deve frequentar o CT a partir da próxima semana, como é que vão ser as conversas? E num primeiro momento, você já está aqui no clube e já conhece o elenco. Para esse jogo contra o Corinthians, o que você está pensando? Você deve fazer mudanças? Ainda é cedo, você vai definir? Enfim, dá uma projeção para a gente do jogo contra o Corinthians, que inclusive você tem um bom retrospecto contra o Corinthians nos resultados, comandando outras equipes. Olha, sobre o jogo, é lógico, eu não tive ainda a oportunidade de ter todo o elenco que jogou diante do Tajeres à vontade para que a gente idealizasse ou esboçasse aquilo que vai acontecer no jogo, né? Então, por isso, hoje eu ainda não tenho esse desenho, né? Que certamente já está na minha cabeça alguma coisa, mas que eu tenho que ver dentro de campo, dentro do treinamento, até para que a gente possa se sentir seguro e passar segurança aos atletas, né? A gente entende o momento, sabe que hoje a gente tem que melhorar em muitos aspectos, né? Isso é notório e por isso a gente tem que ter a segurança do treinamento. Sobre o Cuca, a gente está mantendo contatos, né? Ontem foi tomada a decisão, ontem à noite mesmo eu tive uma conversa longa com ele. A gente, óbvio que eu estando à frente do time vou ter a chance de mexer e de escalar e de dar sequência diante da minha cabeça, mas é óbvio que eu quero manter contato com o Cuca, escutar, até para que ele também já comece a fazer parte do processo. Eu acho que o processo ele vem de encontro àquilo que eu acabei de falar aqui para viabilizar a vinda do Cuca, exatamente o Cuca já fazendo parte de tudo, né? O Cuca já faz parte do nosso dia a dia e as conversas vão acontecer com frequência. Mancini, bom dia. E essa sua estreia, nesse momento, você já faz parte do São Paulo, mas interinamente é uma estreia. O Corinthians pela frente. O São Paulo nunca venceu na Arena. O São Paulo está pressionado, foi eliminado da Copa Libertadores. Como é estrear com todos esses ingredientes? Então, sabe que eu estava pensando o que seria o ideal, né? Estrear num jogo onde você enfrenta um time teoricamente mais fácil dentro da sua casa ou jogar um clássico diante de um adversário, diante de um rival. Infelizmente no futebol a gente não tem como escolher, nós temos que enfrentar a situação. Se hoje nós estamos numa situação difícil para o tamanho de São Paulo, difícil por tudo aquilo que aconteceu e que vem acontecendo, e a gente quer obviamente reconstruir essa história com vitórias e com conquistas, né? E nada melhor do que você enfrentar o rival. Então, já que nós estamos dispostos a isso, acho importante quando você olha para frente, sabe a dificuldade que você vai enfrentar, mas você enfrenta, você tem que ter coragem para enfrentar. Assim como todos nós estamos assumindo
riscos, o time também dentro de campo tem que assumir riscos, tem que ser um time corajoso para ir lá, para enfrentar o Corinthians. O São Paulo nunca venceu na Arena, está aí um grande desafio para que a gente possa realmente fazer um bom jogo no domingo. Mancini, bom dia. Bom dia. O técnico André Jardine fez um trabalho de início de temporada, trabalhando na Florida Cup, agora também, e acabou saindo. Você acabou de dizer que o Cuca é o técnico, talvez que vocês observem como ideal nesse momento para assumir o time. O que o Cuca traz, que vocês enxergam como ideal, para fazer o São Paulo jogar como vocês pensam, que o Jardine não conseguiu? Aí são duas partes. Sobre o Jardine, obviamente que ele não chegou à toa ao comando de São Paulo. Ele tem uma passagem extremamente vitoriosa no clube, tanto é que o São Paulo entendeu que a manutenção dele seria importante para que a gente tivesse uma sequência de revelações e de títulos na base, né? E a vinda do Cuca é, sem dúvida nenhuma, um cara que tem uma identidade já com o clube, porque já passou aqui e teve uma passagem vitoriosa, e a gente entende que o São Paulo, neste momento, ele precisa exatamente de um técnico que tenha uma forma ofensiva de jogar, que tenha uma forma corajosa de jogar, né? E acima de tudo, isso faz também do Cuca o cara que a gente enxerga dentro de todo esse perfil. Bom dia, Mancini. Bom dia. Você já trabalhou com alguns jogadores do elenco do São Paulo e o William Farias é um deles, né? Vocês trabalharam juntos no Vitória. Ele foi titular na última quarta contra o Tadieres. Ele vai continuar no time? Você também trabalhou com o Nenê. Queria que você falasse um pouco do Nenê também, por favor. O Nenê é um caso diferente no elenco de São Paulo. Eu joguei com o Nenê no Paulista de Jundiaí, eu já com uma idade avançada, o Nenê ainda muito jovem, né? Então eu tenho, além de tudo, uma amizade de longa data com ele. O Reinaldo foi meu atleta na Chapecoense no Sport, o Everton no Atlético Paranaense, o William Farias. Existem alguns atletas que eu enfrentei várias vezes, outros que eu já tive a oportunidade de estar no dia a dia. O que isso me ajuda? Ajuda porque esses atletas já sabem a minha metodologia de treinamento, aquilo que eu penso sobre futebol, e de certa forma, não é quando você assume um time, você tem que ir passando informações diárias, e quando você tem alguns interlocutores no elenco, isso torna-se mais fácil. Então talvez a adaptação seja mais fácil por isso, talvez também o fato de eu vir como um coordenador do clube e já ter contato com eles desde o início do ano também favoreça, mas eu acho que o mais importante é que todo mundo compre a ideia, né? Nós sabemos a dificuldade que vivemos hoje e temos certeza internamente que nós temos que melhorar e fazer mais, né? Cada um, ou cada integrante de São Paulo tem que chegar aqui um pouquinho mais motivado, superando os obstáculos diários, para que a gente possa render o esperado. Sobre o time, eu volto a dizer aquilo que já disse aqui, é muito cedo ainda, eu vou esperar mais um dia de treinamento e aí sim nós vamos definir a equipe. Até porque do outro lado tem um técnico que enxerga, que sabe, e se eu adiantar alguma coisa aqui, ele vai estar lá estudando nossa equipe. Mancini, bom dia. Bom dia. Você falou agora há pouco em melhorar, né? Há um consenso interno e externo de que de fato São Paulo precisa jogar melhor. Só um gol marcado nos últimos 6 jogos. Aí você tem na quinta-feira a notícia de que você vai assumir o time. Na quinta-feira você não pode treinar os jogadores que jogaram na última quarta-feira. Hoje, talvez você tenha feito um trabalho, não sei se com os titulares leve, você vai ter um dia de trabalho para o Clássico. Como é que funciona o teu trabalho? O que dá para ser feito para tentar mudar esse panorama diante de um Clássico logo na tua, entre aspas, estreia com São Paulo? A pergunta é interessante porque muitas vezes a gente acha que o técnico ele está somente linkado ao fato do treinamento, dos jogos, e acontece muito mais coisa, né? Você tem que ter uma gestão de pessoas, de relacionamento, que eu acho que isso é o mais forte de um técnico hoje em dia, porque você acaba, de certa forma, agregando uma série de outros fatores que são importantes e que são decisivos dentro de um jogo de futebol. Eu não vou ter tempo para fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho o tempo necessário para sentar com o jogador, para mostrar para ele ou para
mostrar ao grupo que a gente tem que estar um pouco mais leve, né? O São Paulo, eu acho que está jogando de uma forma mental muito travado, né? A gente tem que ver o atleta jogando com um pouquinho mais de prazer. E isso, nesse tempo, são 72 horas desde que eu assumi até o jogo, e é necessário que você acabe levando ao jogador alguma coisa diferente. Então, se não dá para fazer no treino, nós vamos na fala, naquilo que a gente passa como metodologia de jogo, na estratégia que vai ser montada para a partida, para que o atleta possa rapidamente entender que houve uma mudança, e as mudanças no futebol elas são feitas exatamente em momentos decisivos para que você tenha uma reação positiva. Queria te propor 2 cenários hipotéticos. O primeiro deles, o Cuca só assume em abril. Imagina que até lá você vença todas as partidas com o São Paulo e de repente alguém perceba que vale mais a pena manter o Wagner Mancini do que trocar de treinador. Esse é o cenário número 1. Tá. Cenário número 2 é que o desempenho do São Paulo continue ruim, que você vá muito mal como treinador e corra o risco, inclusive, de perder o teu cargo como coordenador técnico. Você imaginou essas 2 situações? Imaginei a primeira e gostaria muito que o Cuca chegasse antes, o mais rápido possível, porque além da gente estar falando de um ser humano que no momento vem passando por um momento diferente na vida dele, e o retorno dele ou a chegada dele seria muito interessante para todos nós, porque além dele assumir o cargo que ele vai assumir ali na frente, nós teríamos também o Cuca refeito daquilo que hoje o impede de assumir a equipe. Então esse é o ponto número 1. A segunda hipótese, com sinceridade, eu não alcancei, não vi, porque eu tenho certeza que o São Paulo vai melhorar. Eu tenho certeza, eu sou convicto naquilo que faço, sou convicto de que nós temos que melhorar e que nós vamos melhorar. Se nós vamos atingir o 100% em tudo, é difícil dizer, mas com certeza o São Paulo vai melhorar. Mancini, bom dia. Bom dia. Queria saber se você já conversou com o Cuca sobre reforço, sobre análise de mercado, e se o Pato ainda é um nome que vocês cogitam. Olha, contratação de jogadores aí é mais de parte diretiva, e eu gosto sempre de frisar isso daí, porque senão você acaba entrando em áreas que não são as suas, né? Eu vejo o elenco de São Paulo um elenco muito bom, tá? Bem montado, assim como qualquer equipe do Brasil. De repente, se surge um atleta, você vai achar que ele cabe no seu time, porque o diferente, e nós temos essa diversidade de atletas, de potenciais, então, de repente, surge alguém no mercado que é interessante, logicamente que todo técnico quer. Nenhum técnico do Brasil, diferentemente da Europa, mas aqui no Brasil, nenhum técnico acha que está satisfeito com aquilo que tem. Ele sempre quer alguma coisa, porque também tem perda de jogadores. Daqui a pouco a gente vai entrar numa janela do meio do ano e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso, o cara está sempre pensando lá na frente. Mas é importante dizer que com o elenco que nós temos, a gente tem que melhorar. Nós temos que jogar melhor. O São Paulo tem que ser o protagonista do jogo, ele não pode ser reativo, ele tem que ser uma equipe que goste da bola, ele tem que ser uma equipe, eu vi nesse último jogo muita luta, mas muita luta somente não ganha jogos. Nós temos que ter a parte técnica inserida no processo para que o torcedor se sinta confiante, para que a direção se sinta confiante, para que vocês, jornalistas, analisem o time como é a grandeza do clube. Só complementando a pergunta do Grossi, mas em relação ao Pato, tecnicamente, esquecendo parte negocial, financeira, que de fato indiscutível. Indiscutível. Né? O Pato é um jogador de alto nível, né? É indiscutível. Agora, falar mais alguma coisa sobre isso, eu estaria entrando numa parte que não é minha. E aí agora a pergunta, você falou que você está conversando constantemente com o Cuca, isso vai ser natural, ele vai ser apresentado já na semana que vem. Dá para dizer, e você disse que você vai escalar, vai ter oportunidade, mas vocês estão conversando, dá para dizer que para esse jogo de domingo, embora você só vá ter um treino de fato com todo o elenco, que é amanhã, já vai ter o dedo do Cuca nesse time que vai jogar o Clássico domingo, seja por conversa ou orientação, ou enfim, dá para dizer? Do Mancini, sim. Do Cuca, a partir do momento em que o Cuca chegar aqui.
eu e o Cuca nós temos muita coisa em comum. Até nas conversas que já tivemos, a gente enxerga futebol de uma forma muito semelhante, o que faz com que a gente acredite que, obviamente, que ninguém copia ninguém. A essência de cada um, ela tem que ser a parte principal de cada pessoa. Então, deve ter o toque do Mancini. A partir do momento que o Cuca estiver aqui, com certeza ele vai alterar alguma coisa, porque ele vai ver com a visão dele. Não quer dizer que eu não vou, durante esse processo todo, escutar as coisas que ele tem, e ele também não vai escutar as coisas que eu estou vendo aqui no momento. Porque também você dirigir à distância também é uma coisa difícil, entendeu? Eu gostaria muito que o Cuca estivesse aqui, junto com a gente e tal, mas acredito que isso não seja possível. A gente também está formatando um futuro que seja bom para todo mundo, e dentro desse futuro a gente quer ver o São Paulo vencendo. Mancini, eu queria saber como é que é a sua relação com o Cuca desde sempre. Claro que vocês já se enfrentaram, claro que vocês estão no futebol há muito tempo, mas qual que é o nível de relacionamento que você teve e tem com o Cuca? Vocês são amigos? Vocês se falavam? Ou foi agora o momento que aproximou vocês dois? O momento aproximou mais, né? Eu joguei muito contra o Cuca, na época ainda de atleta. A gente tem jogos aí que eu me lembro do Cuca no Grêmio, no Palmeiras, enfim, no Santos. E depois que nós dois nos tornamos técnicos, nós nos enfrentamos várias vezes também. A amizade, ela perdura ao longo de todos esses anos, né? Ultimamente a gente tem falado mais, e neste momento agora mais ainda em função dessa ligação. Fiquei muito feliz pelo pedido do Cuca, porque o Cuca mostrou, acima de tudo, muito confiança no meu trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante, é um início de muita esperança para que a gente possa realmente reverter o quadro que está acontecendo, que todos nós sabemos que não é bacana, que não é bom. A gente faz coro aí a tudo isso que realmente a gente tem visto, mas com a esperança firme e forte de que nós vamos melhorar. Mancini, tudo bem? Tudo bem. O São Paulo, principalmente no setor ofensivo, tem muitos jogadores consagrados, de renome, e nem sempre vai ter lugar para todos no time titular. E quem vai administrar essa questão daqui para frente é você. O próprio Nenê, que é seu conhecido de longa data, demonstrou insatisfação no ano passado com a reserva em alguns momentos. Você, por não ser, entre